Louvo a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Louvo a vós, Cristo, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvou a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória, e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recordo que no tempo da Quaresma a gente tem sempre esta sequência. Quarta-feira de cinzas, nós temos então o Evangelho que vai mostrar a importância do jejum, da esmola e da oração. O profeta Joel que vai dizer: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. E assim a gente inicia o itinerário quaresmal. De livre e espontânea vontade, cada um assume esse itinerário e se propõe melhorar. No primeiro domingo, que foi domingo passado, primeiro domingo da Quaresma, Jesus nos convida a ir ao deserto com ele. E lá no deserto Jesus venceu o tentador com a palavra, com a Sagrada Escritura. Logo após o batismo, ele foi para o deserto. Lá ele foi tentado, venceu as tentações e começou então a sua missão libertadora no meio da humanidade, para resgatar a humanidade aprisionada no pecado. No Evangelho de hoje, nós temos então, no segundo domingo, é sempre o domingo da transfiguração. Jesus sobe o monte, um alto monte com os discípulos, com Pedro, Tiago e João. Lá eles estão tão cansados, eles dormem, e Jesus fica rezando,
como ele fazia muitas vezes, ficava orando ao Pai a noite inteira. Naquele dia, o céu, mais uma vez, veio para a terra, na figura de Moisés, de Elias e a voz do Pai. Então, o encontro, naquele momento da transfiguração, tem um dos momentos, porque são vários relatados na Bíblia, em que o céu se encosta na terra. Jesus então se transfigura. Jesus muda de figura. O rosto fica transparente, fica claro, fica iluminado, as suas vestes. E em algo muito rápido, quando os discípulos acordam, veem aquela cena, que coisa maravilhosa, a glória de Deus sobre o monte, trazendo a paz. Pedro olha e diz: Senhor, mas é tão bom, Senhor, estar aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E quando ele ainda falava, da nuvem que cobria aquele momento, aquele monte, vem a voz do Pai, apresentando o Filho. Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Os apóstolos sonolentos não entenderam de imediato aquela cena, só foram entender depois. Quando eles entenderam, eles compreenderam o quê? Naquela cena, naquela visão que eles tiveram, ali estava Jesus no meio, transfigurado. De um lado estava Moisés, representando a lei. Do outro lado estava Elias, representando os profetas. Logo, o Filho, o Messias, o enviado do Pai, sendo confirmado pela lei e os profetas. Como se não bastasse, aí agora é o Pai, próprio Pai, a voz do Pai que vem das nuvens, dizendo: este é o meu Filho amado. E manda um recado para todos nós. Escutem o que ele diz. Presta atenção às palavras do meu Filho. Coloque em prática as palavras do meu Filho. Porque este é o meu Filho amado. Jesus muda de figura. Depois, é tão bom ficar aqui, mas Jesus vai dizer: é bom ficar aqui, mas a gente precisa continuar a missão. Mas não contem nada a ninguém do que vocês viram e ouviram aqui. Na verdade, só foram compreender isso quando se encontraram de novo com o corpo glorioso, agora já ressuscitado. Foi então uma antecipação do que Jesus iria ser depois da ressurreição, consolidando e firmando cada vez mais a igreja nascente em torno do ressuscitado, que vai se transfigurando a cada dia. A inspiração deste pacto, porque estamos iniciando, nos preparando para uma aliança definitiva, a nova e eterna aliança que vai acontecer na cruz, vai ser antecipada na ceia, quando ele celebra e anuncia. E na cruz, o Cordeiro de Deus é imolado, é sacrificado para a santificação de toda a humanidade, não somente dos judeus, mas de toda a humanidade. Na primeira leitura nós temos a primeira aliança, que o homem quer participar daquela aliança. A iniciativa de fazer uma aliança é sempre de Deus. Deus então convida Abraão para esta aliança, para selar uma aliança. Pede a Abraão para olhar o céu, olha para as estrelas do céu. Se você conta, assim será a tua descendência. Olha para a areia do mar. Será que você é capaz de contar? Assim será a tua descendência. É a minha promessa para você. Vamos selar uma aliança.
e fez de acordo com o que os homens faziam para Deus. Sacrificou os animais, partiu os animais no meio, colocou uma banda de um lado, uma banda do outro. Era assim que eles selavam uma aliança. Quando iam fechar um negócio, quando iam selar um pacto, eles sacrificavam animais. Ficava um na ponta, ficava o outro na outra, e dizia, e um passava pelo meio dizendo: que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir a minha palavra nesta aliança. O outro passava, se comprometia também. Então os dois se comprometiam, vendo os animais sacrificados. Sabe o que aconteceu? Deus prepara esse momento de selar o pacto com Abraão, mas na hora de selar mesmo, de passar um para lá e outro para cá, deu um sono, mandou um sono para Abraão. Abraão dormiu, adormeceu, somente Deus passou no meio dos animais e consumiu os animais, o sacrifício, porque sabia que Abraão, a humanidade ainda não tinha condições de responder aos desafios da divindade. Foi uma aliança unilateral, onde somente uma parte se comprometeu. Somente uma parte se comprometeu. Depois, Deus convida lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, a fazer uma nova aliança, e ali o povo participa da aliança, porque o sangue dos animais agora é jogado sobre o altar, também será jogado sobre o povo, e o povo diz: nós cumpriremos a nossa parte da aliança. A verdade é que Deus é sempre fiel, e a humanidade é sempre infiel. Na cruz, no sacrifício da cruz, o sacrifício que nos salvou, também é um sacrifício unilateral. Deus não espera nada de nós. É o Filho que, por iniciativa própria, para fazer a vontade do Pai, ele se sacrifica na nova e eterna aliança. Mais uma vez, o processo se dá somente de um lado. E desta vez, Deus salva a humanidade inteira pelo sacrifício do Filho. Mas ele não contou com a participação humana, a não ser com a desgraça da humanidade. Porque foi pelos pecadores que ele deu a sua vida, ele morreu pelos pecadores. Todas as vezes que a gente celebra a missa, gente, prestem bem atenção, a gente não vem à missa somente quando a gente está afim. Quem vem à missa só porque está afim não entende da missa, não sabe, não compreendeu ainda, não ouviu ainda a voz do Pai, a voz do Filho amado, não compreendeu ainda a dimensão do sacrifício que nos salvou. Logo a gente vem à Santa Missa para celebrar a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor. É o mistério da fé. É o mistério da fé, que a gente renova cada vez que a gente vai, que a gente celebra, então, a Santa Missa. Na Santa Missa a gente escuta a voz do Filho amado. Na Santa Missa a gente comunga do corpo, do pão, o pão vivo descido do céu, o corpo e o sangue de nosso Senhor. Na Santa Missa a gente renova a aliança, a nova e eterna aliança que foi selada conosco por Jesus Cristo. São Paulo, compreendendo isso, gente, ele assume o lado de Jesus de uma maneira tão firme que ele se coloca como alguém para ser imitado, dizendo aos filipenses: sede meus imitadores, irmãos. Observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. São Paulo lutando para levar Jesus a todo mundo, e tinha uns que eram contrários a esta missão. Concluindo, no domingo da transfiguração, neste dia em que nós celebramos
a transfiguração de nosso Senhor. Nós somos convidados a mudarmos de figura também. Na quaresma, o nosso sacrifício, a nossa oração, a nossa caridade, tudo em função da nossa santificação, consequentemente, santificação da nossa família, santificação do mundo. Que no itinerário quaresmal possamos levar em conta isso. Escutem a voz do Filho amado. E o que é que o Filho nos diz especificamente na quaresma? Perdoem, perdoai-nos as nossas ofensas. Amem os inimigos, ofereça a outra face. Façam o bem sem olhar a quem. Dai de graça o que de graça recebeste. Na casa do Pai tem muitas moradas e eu espero por vocês. Nós cremos nisso. Então, que o nosso sacrifício nos ajude na transfiguração da nossa vida, para poder o brilho de Deus também a gente levar, através do testemunho, o brilho de nosso Senhor. Que Deus nos ajude a compreender cada vez mais esse mistério de fé. E a gente vai se envolver com ele. Ontem à noite nós tivemos a primeira via sacra na rua, depois de 2 anos que não podia ter. E foi muito interessante. Os fiéis rezando, relembrando nas estações o sofrimento de nosso Senhor. Unindo o sofrimento de Cristo ao sofrimento da humanidade, hoje crucificada pelas consequências da pandemia, e esperando as consequências da guerra, porque vai atingir a todos nós e já está atingindo no preço da gasolina, quase R$9 um litro de gasolina. Então, no mundo, o que acontece num canto repercute no outro, porque nós moramos numa casa comum e hoje em dia, com a globalização, não existe mais o isolamento, não existe mais o que acontecer aqui vai ficar aqui, repercute no mundo inteiro. Então, que a gente possa globalizar o amor, a justiça, a fraternidade, a solidariedade e o bem. Fiquemos agora todos de pé.